Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre divisão entre números decimais. Então, para trabalhar com divisão entre números decimais, vamos relembrar aí primeiro como que nós resolvemos uma divisão comum. Vamos imaginar que nós tivéssemos aqui 4 dividido por 2. Então, uma divisão bem simples. Quando eu vou resolver 4 dividido por 2, eu vou observar o seguinte: o 4 ele é chamado de dividendo, o 2 é o meu divisor, ok? E aí, quantas vezes o 2 vai caber dentro do 4, nós vamos chamar de quociente. E se sobrar algo na divisão, nós vamos chamar de resto da divisão. Então vamos lá, eu vou observar primeiro quantas vezes que o número 2 ele cabe dentro do número 4. Então eu vou pensar na tabuada. Para fazer divisão eu preciso lembrar da tabuada. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Opa, então eu tenho que o 2 cabe 2 vezes dentro do 4. Então eu faço 2 vezes 2, 4. Então eu venho para cá, menos 4. Então eu tenho 4 menos 4, 0. Ou seja, eu tenho então na minha divisão o dividendo, que é o número 4, o divisor, que é o número 2, o quociente, que também aqui é um número 2, porque o 2 cabe 2 vezes dentro do 4, e o meu resto é 0. Ou seja, eu tenho uma divisão aqui chamada de divisão exata, porque o resto é 0. Então, toda vez que eu tenho uma divisão com resto 0, é chamada de divisão exata. Partindo desse princípio, vamos pegar agora um número um pouquinho mais complexo, mas continuando aí na linguagem simples para que vocês possam compreender. Então, se eu pegar aqui 15 dividido por 4. Então, quando eu vou fazer 15 dividido por 4, vamos montar aqui na chave, conforme de costume, para ficar mais fácil. 15 dividido por 4. Partindo desse princípio, nós vamos pensar o seguinte: quantas vezes que o 4 ele cabe dentro do 15? Lembrando que o 15 ele é o meu dividendo, o 4 é o divisor. E quantas vezes o 4 vai caber no 15 vai ser o meu quociente. Para saber quantas vezes o 4 cabe no 15, vamos fazer uma observação aqui do lado. Tabuada. Se eu tenho que 4 vezes 1, que é igual a 4. Depois eu tenho 4 vezes 2, que é igual a 8. Depois nós temos 4 vezes 3, que é igual a 12. 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, o que nós vamos observar aqui agora? Isso vai facilitar a nossa vida para que eu possa descobrir quantas vezes o 4 cabe no 16. Então, para resolver uma divisão, eu preciso da multiplicação. Então, o que eu vou observar aqui? 4 vezes 3 é 12. Não chegou no 15. Só que 4 vezes 4 é igual a 16. Passou de 15. Então, o que nós vamos ter aqui? Eu vou observar que o 4 cabe no máximo 3 vezes dentro do 15. Porque se eu multiplicar 4 vezes 4, vai passar 1. Aí ele não vai caber dentro, porque vai ser um número maior. Então, eu vou colocar aqui no meu quociente o número 3. Então, eu vou ter 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, eu venho para cá, menos 12. Aí eu faço 15 menos 12, sobrou 3. Então, até aqui, vocês paravam na conta. Por quê? Nós chegamos aqui nesse cálculo da seguinte maneira. Vou representar aqui o meu quociente pelo 15, ou melhor, o meu dividendo 15, o meu divisor 4 e o quociente 3. E observe que eu também tive aqui um resto 3. Então, eu não tenho uma chamada divisão exata. Eu tenho uma divisão aqui com um resto diferente de 0. Até então, vocês paravam por aqui. Colocava
o resto como 3, o quociente como 3 e terminávamos a conta. A partir de agora, nós vamos fazer um pouquinho a mais. Nós vamos utilizar os números decimais, que é a vírgula, que é a nossa matéria a partir de agora. Nós já estamos estudando a multiplicação, na adição e na subtração. Então, como que eu vou resolver isso aqui? Observem que eu tenho um resto igual a 3. E eu sei que o 4 ele não cabe dentro do 3, porque o 4 é maior do que o 3. Então, o que nós vamos fazer? Vamos só levar esse cálculo um pouquinho mais para cima para que vocês possam entender. Então, conforme nós estávamos fazendo, eu tenho aqui 15 dividido por 4. Então, 15 dividido por 4, nós vimos que eu vou ter um quociente 3. 3 vezes 4 menos 12. Sobrou um resto 3. Até então eu parava por aqui, como eu disse. Agora não. Nós vamos utilizar a vírgula. Nós vamos colocar uma vírgula aqui, depois do 3. E essa vírgula vai me dar direito de acrescentar um zero aqui no resto. Então, o meu número 3 agora ficou 30. Então, agora eu vou observar o seguinte. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? Aí eu vou continuar na tabuada. A gente parou no 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Então, observem que 4 vezes 7 é igual a 28. 4 vezes 8 é igual a 32. Ou seja, o 4 vezes 7 falta 2 e o 4 vezes 8 passa 2. Então, como eu não posso ter um número maior, então eu vou pegar aqui 4 vezes 7. Então, nós temos aqui como quociente 7 vezes 4, 28. Então, menos 28. E aí sobrou novamente um resto 2. Como sobrou novamente um resto 2, essa vírgula que eu utilizei aqui, em cada etapa da conta, ela me dá o direito de usar o zero uma vez. Então, como ela me dá o direito de usar o zero uma vez, eu já usei aqui, mas agora eu posso usar novamente, porque eu posso usar em cada etapa. Ou seja, se eu tiver 10 etapas e eu precisar de 10 zeros, essa vírgula vai me dar esse direito. Então, eu venho agora e também acrescento aqui um zero. Então, observem que agora eu tenho aqui 20. Quantas vezes o 4 cabe no 20? Eu vou utilizando a tabuada. A gente já tinha feito. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Então, o 4 cabe 5 vezes dentro do 20. Então, nós vamos ter aqui 5 vezes 4 menos 20. E agora sim, sobrou 0. Então, agora eu tenho que 15 dividido por 4 é igual a 3 inteiros e 75 centésimos. Então, o que vocês vão observar? Quando eu estava efetuando a divisão, antes de usar a vírgula, a gente ficava com o resto. É como se eu comprasse, por exemplo, 4 chocolates custam 15 reais. Eu quero saber o preço de cada um. Então, eu vou pegar os 15 reais e dividir por 4. Então, eu vou descobrir que cada chocolate custa R$ 3,75. Então, é uma linguagem que você vai usar no seu dia a dia muitas vezes. Usar essa divisão para descobrir o valor, distância e tudo mais. Outro exemplo com esse mesmo cálculo. João percorreu 15 quilômetros em 4 horas. Quantos quilômetros ele andou por hora? Então, eu vou dividir 15 km por 4 horas. Então, eu vou descobrir que ele chegou a andar 3,75 km por hora. Bem devagar, né? Mas ele foi descansando aí. Então, essa é a ideia de você sempre estar usando esses números decimais. Para saber se você acertou ou errou, é muito importante você tirar a prova real neste caso. E aí você vai ter a certeza se o seu cálculo está certo. Como assim, professor? Eu vou pegar o meu quociente e multiplicar pelo meu divisor. Ou seja, se eu quero tirar a prova real do meu exercício e saber se eu acertei, eu vou pegar agora o 3,
75. Então, eu vou pegar aqui 3,75, que é o meu quociente, e multiplicar por 4, que é o que nós já aprendemos nas aulas anteriores. Aí eu faço 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28, e 2, 30, vai 3. 4 vezes 3, 12. 12 com 3 que subiu aqui, 15. Observem que eu tinha duas casas após a vírgula. Então, eu tinha aqui o 5 e o 7 que estavam após a vírgula. Então, a minha vírgula vai caminhar duas vezes. Duas, ou seja, duas casas. Aí eu tenho 15. Então, 3,75 vezes 4 é igual a 15. Então, nós acertamos aqui esse cálculo. Então, para você saber se você acertou ou não, você vai pegar o quociente e multiplicar pelo divisor. Ou divisor vezes o quociente. Lembrando aí que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Vamos fazer mais um exemplo, então, para encerrar essa explicação de hoje. E para que assim a gente possa praticar. É bem simples, não tem nada assim muito complexo a princípio, mas muitos alunos aí trazem a dúvida, é importante vocês estarem aí tirando dúvida, fazendo as atividades. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 152. O número 152 dividido por 10. Então, 152 dividido por 10. Então, eu vou montar aqui nas chaves para facilitar a nossa vida. 152 dividido por 10. E aí nós vamos no processo da divisão. Quantas vezes o 10 ele cabe no número 1, que está aqui na minha unidade de centena, na casa da centena? Não. Ele cabe no número 15? Cabe, o 15 é maior do que o 10. Então, nós vamos fazer 15 a princípio. Vou separar aqui, deixar o 2 sozinho, então vai ficar 15 dividido por 10. Quantas vezes que o 10 ele cabe dentro do 15? 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. Então, se eu usar uma vez, falta 5. Se eu usar duas, sobra 5. Mas como não pode sobrar, então eu vou ter que utilizar aqui o 1. Então, nós vamos ter aqui 1 vezes 10, 10. Então, fica menos 10. E aí, o que nós vamos ter? 15 menos 10, 5. Abaixo 2. E aí, nós vamos ver o seguinte. O 10, ele cabe quantas vezes no 52? Tabuada. A gente tem que sempre ter isso na mente, a multiplicação. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 5, 50. 4 vezes 10, 50. 4 vezes 6, 60. Ou melhor, 10 vezes 6, 60. Então, recapitulando aqui. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. 6 vezes 10, 60. Ou seja, o 5 falta 2. O 10, se eu multiplicar por 6, passa 8. Então, nós vamos multiplicar por 5. 5 vezes 10, 50. 52 menos 50, que sobrou 2. O 10 ele não cabe no 2. Eu já observei que aqui não é uma divisão exata, então eu vou ter que utilizar a vírgula. E o que nós vimos na explicação anterior? Que eu posso utilizar aqui uma vírgula depois do 5, e essa vírgula me dá crédito de um zero aqui depois do 2. Então, agora eu tenho o número 2, não mais o número... Agora, eu transformei o número 2 em número 20. Quantas vezes o 10 cabe no 20? Então, eu vou ter aqui 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. Então, nós vamos observar aqui que 2 vezes 10, 20. Sobrou o resto,
0. Então, nesse caso, nós descobrimos que 152 dividido por 10 é igual a 15,2. Se eu multiplicar 15,2 vezes 10, nós vamos chegar aí no resultado 152, comprovando aí que o nosso cálculo ele está exato. Espero que vocês tenham compreendido. Não é apenas só isso. Vamos exercitar, fazer os exercícios aí para poder compreender e qualquer dúvida, procurar o professor, ok? Até a próxima aula.